Vamos ler Lucas capítulo 3, versículo 3, que diz assim: E João percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Há um princípio bíblico que devemos observar os detalhes de qualquer assunto registrado pela primeira vez na Bíblia. E Paulo invoca esse princípio bíblico, ou lei da primeira menção, quando em Romanos ele destaca que a justiça e a fé são introduzidas juntas nas Escrituras. Ele diz assim, ele diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Ou seja, Paulo está ensinando que desde o princípio, estar de bem com Deus era baseado na fé, não pela observância de ritos religiosos, como a circuncisão, ou a obediência à lei. Isso está muito claro em Romanos, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Paulo faz uso de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, para apoiar o que ele tem a dizer em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, quando ele diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se destaca a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ser salvo, que é inseparável de ser declarado justo por Deus, foi e sempre será baseado na fé. Não é a fé que salva, é Deus que salva, mas a fé é o elo ou a mão que estende e toma essa salvação de Deus. O batismo para arrependimento de João Batista não era um batismo para a salvação. O anjo Gabriel descreveu a missão de João Batista dizendo: Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele irá adiante dele no espírito e poder de Elias para preparar para o Senhor um povo bem disposto, ou um povo preparado. Isso está em Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele ministrou a nação para preparar dentre eles um povo que esperasse no Senhor. João despertou a consciência de seus ouvintes, cuja pergunta era: o que devemos fazer? O que eles estavam perguntando, pelo menos os que foram tocados pela pregação de João. Lucas capítulo 3, versículos 10, 12 e 14. Sua resposta não os direcionou à fé, como fizeram Paulo e Silas diante da pergunta do carcereiro em Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, mas João os direcionou às obras de fé para dar frutos dignos de arrependimento. Lucas capítulo 3, versículo 8, 11, 13 e 14. Seu batismo de arrependimento não os salvou, preparou-os para a mensagem culminante quando ele viu a Jesus vindo para ele no dia do batismo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apontou para Cristo e disse: ali está o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Se os 12 discípulos de João, batizados, encontrados por Paulo em Éfeso, tivessem sido salvos pelo batismo de João, Atos capítulo 19, eles já teriam recebido o Espírito Santo e teriam feito parte da igreja no Pentecostes, como nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O batismo que João administrava foi uma expressão de submissão à mensagem de Deus entregue a João. Confirmou um reconhecimento de culpa ligada aos seus próprios pecados e aos pecados de sua nação. Na verdade, esse ato batismal de João declarava que precisamos da vinda do Messias Salvador. Pelo menos, para alguns que foram batizados por João, seu batismo para arrependimento precedeu a fé em Cristo, sem dúvida. Mas o batismo de João não salvava ninguém. Tampouco era necessário para ser salvo, mas era algo que Deus, ou o Senhor, deu a João
para que ele preparasse o povo, corações preparados, porque João estava separando aquelas pessoas da religião tradicional, a religião judaica que estava estragado por seus líderes e seguido por toda a nação. Portanto, João, através do seu batismo, fora do templo, fora da cidade, no Jordão, estava dizendo, através do batismo, a religião judaica não serve. Nós vamos esperar o Messias, que não virá do templo nem da religião judaica, mas ele vem e vai nos encontrar aqui, neste lugar mesmo, longe desta religião. E foi o que aconteceu. Em João capítulo 1, versículo 29, como já citei, o Senhor Jesus veio para ele. O Senhor Jesus não encontrou João Batista no centro da cidade de Jerusalém, nem tampouco no templo, e lá João apontou o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas lá longe da religião. E essas pessoas que ouviram, nós lemos que algumas seguiram o Senhor, outras não, outras continuaram com João Batista, e depois, até mesmo no ministério do Senhor Jesus, veio pessoas que eram discípulos ainda de João Batista falar com o Senhor. Portanto, reforço, batismo não salva nem no período de João, nem no período da igreja. O batismo é um testemunho público de algo que deve estar acontecendo, que já aconteceu no interior. E o batismo de João, que é diferente do batismo cristão, estava preparando aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, para receber o Messias, Rei, Salvador.